gente, bom dia. Hoje falaremos sobre pronome, tá certo? Mais uma categoria gramatical. Bom, então definindo o pronome, né? O pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha o nome, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso. Desta forma, o pronome ele pode exercer a função de pronome substantivo, quando ele substitui o nome, quando ele substitui o próprio substantivo representando, ou ele pode exercer a função de pronome adjetivo quando ele acompanha o substantivo, determinando. Veremos os exemplos. Os animais que têm pelos valiosos correm sério risco. Percebam que nesse exemplo, o pronome que, ele substitui o substantivo animais. Desta forma, ele exerce a função de pronome substantivo. No segundo exemplo, nossos animais correm sério risco. Então, nesse segundo exemplo, percebam que o pronome nosso, ele acompanha o substantivo animais. Nesse caso, o pronome nosso exerce a função de pronome adjetivo, tá certo? Então, recapitulando, o pronome ele exercerá a função substantiva quando ele substitui o próprio nome, quando ele substitui o próprio substantivo. Se ele acompanha o substantivo, então ele vai exercer a função de pronome adjetivo, tá certo? Sobre os pronomes pessoais retos e oblíquos, tá? Então, os pronomes pessoais, eles podem ser classificados em retos, oblíquos e de tratamento, né? Vamos ver aqui algumas particularidadezinhas de cada um. Então, percebam aqui no slide, eu estou destacando as pessoas do discurso, né? Relacionando aos pronomes pessoais retos e aos pronomes oblíquos. Então, a primeira pessoa do singular é representada, então, pelo pronome reto eu, pelo pronome átono me e tônicos mim e comigo. A segunda pessoa do discurso é representada pelo pronome pessoal reto tu, pelo pronome oblíquo átono ti e pelos pronomes oblíquos tônicos ti, contigo. A terceira pessoa do discurso do singular é representada pelos pronomes pessoais retos ele ou ela, pelos pronomes átonos si, o, alhe e pelos pronomes tônicos si, ele, consigo. A primeira pessoa do plural, ela é representada pelo pronome reto nós, pelo pronome átono nos e pelos tônicos nós, conosco. A segunda pessoa do plural é representada pelo pronome reto nós, pelo pronome átono vos e pelos tônicos vós, convosco. E a terceira pessoa do plural é representada pelo pronome reto eles ou elas, pelos átonos si, os, as, lhes e pelos tônicos si, eles, consigo. Sobre os pronomes de tratamento, né, lembrando que, entre outros pronomes, eu estou aqui mostrando alguns exemplos, entendendo, né? Vamos entender que os pronomes de tratamentos, eles são utilizados para uso cerimonioso ou oficial, então nós vamos estar empregando esses pronomes, né, em documentos, em redações oficiais, tá, gente? Eis aqui alguns exemplos desses pronomes de tratamento. Lembrando, Vossa Excelência, que pode ser empregado, é um pronome que pode ser empregado para autoridades diversas, tá? Vossa Magnificência para reitores, Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima para sacerdotes, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Santidade para papa, Vossa Senhoria, né, as demais autoridades. Então, esses aqui são alguns exemplos, entre outros, né, desses pronomes que são empregados em redações oficiais, né, em documentos gerais, ou seja, que eles são empregados exatamente com esse uso cerimonioso ou oficial, tá? Então, vamos vendo aqui, então, abordando, explanando sobre algumas funções sintáticas do pronome pessoal reto e também do pronome pessoal oblíquo, tá? Então,
Sobre o pronome pessoal do caso reto, né? Algumas funções sintáticas desse pronome. O pronome, então, pessoal reto, ele pode exercer a função sintática de sujeito. Veremos nos exemplos. Eu e ela somos apenas bons amigos. Percebam que os pronomes pessoais retos, eu e ela, fazem parte do sintagma nominal, fazem parte do sujeito, tá? Nesse caso, são as palavras nucleares do sujeito desse sintagma nominal da oração. Então, nesse contexto, nesse exemplo, os pronomes pessoais eu e ela exercem a função de sujeito. Da mesma forma que nós, no exemplo, onde nós jantaremos naquela cidade, percebam que o pronome nós também contempla o sujeito, forma o sujeito, tá? É o núcleo do sujeito nessa oração. Portanto, nós também exerce a função sintática de sujeito, tá? Na letra B, exerce a função sintática também esse pronome reto de predicativo do sujeito. Eis os exemplos. Comprovadamente, o culpado é ele. Então, ele é um pronome pessoal reto, morfologicamente falando, mas nesse contexto, percebam que o pronome está dentro do predicado, exercendo a função de predicativo do sujeito. Percebam ainda que o pronome pessoal reto ele vem mediado pelo verbo de ligação, ser. Então, nesse caso, ele exerce a função de predicativo do sujeito. Da mesma forma que tu, no exemplo, minhas noites de insônia, és tu. Então, tu também vem dentro do predicado, ligado pelo verbo de ligação, portanto, exercendo a função de predicativo do sujeito. Os pronomes tu e vós podem figurar como vocativo, tá? Sim, então nos exemplos, ó tu, Senhor Jesus, misericordioso. Então percebam que tu está exercendo a função de vocativo, tá? Exerce essa função de chamamento, de invocação. Então tu é um pronome reto, exercendo nesse exemplo a função de vocativo. Da mesma forma que vós em ó vós, que no silêncio conversais a sós. Então, tanto o pronome tu quanto o pronome vós exercem a função de vocativo nesses dois contextos, tá? Falando aqui uma questão relâmpago. Vou mentalizando então aí uma resposta coerente, tá? Diante do que já foi discutido, diante do seu conhecimento de mundo, tá? Pode haver entendimento entre mim e ele ou entre eu e ele? Então, o questionamento aqui é exatamente sobre o emprego do pronome pessoal oblíquo ou do pronome pessoal reto, tá? Percebam que entre é uma preposição. E então, tá? Diante do seu saber, do seu conhecimento de mundo, emprega-se depois de preposição o pronome oblíquo mim ou o pronome oblíquo eu, tá? Então, claro que depois de preposição emprega-se o pronome mim e não o pronome reto eu. Vamos vendo aqui essas regras, tá? Os pronomes eu e tu nunca podem ser regidos por preposição. Devemos então substituí-los por mim e ti, respectivamente. Veremos os exemplos. Nunca houve nada entre mim e ele. Então, mim, empregado aí, depois da preposição entre, tá? Substituindo então o pronome reto eu. Sempre confiei em ti. Então, ti, nesse contexto aí, seguido da preposição em, substitui o pronome reto tu. Então, lembrando que depois de preposições, emprega-se o pronome mim em detrimento do pronome reto eu e o pronome ti substituindo o pronome tu, tá? Mas há exceções, tá? Eu chamo a atenção aqui para essa exceção. Com as preposições salvo e exceto,
devem se empregar as formas retas eu e tu e não as formas oblíquas mim e ti, tá? Então, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é constituída de regras, mas também de exceções, tá, gente? Então, lembrem sobre essa exceção, tá? Depois das preposições salvo e exceto, emprega-se eu e tu e não as formas oblíquas mim e ti. Veremos, todos se manifestaram favoravelmente, salvo eu. Então, por conta da presença aí da preposição salvo, volta-se a empregar o pronome reto eu e não o pronome oblíquo mim, tá? Ou, exceto tu, todos gostaram da apresentação do cantor. Então, nesse contexto, por conta da preposição exceto, emprega-se o pronome reto tu e não o pronome oblíquo mim. Aliás, ti, emprega-se tu e não o pronome ti. Sobre as formas oblíquas, o, a, os, as, devem ser empregadas como objeto direto, ao passo que as formas oblíquas lhe e lhes devem ser empregadas como objeto indireto, tá? Então, o menino convidou o a. Nesse contexto, o a vem ligado a um verbo transitivo direto. Quem convida, convida quem. Então, o verbo convidar aí é um verbo transitivo direto, portanto, essa forma oblíqua a exerce a função de objeto direto. O filho obedeceu-lhe. Então, o lhe exerce a função de objeto indireto. Vem ligado ao verbo obedecer, que traz uma regência transitiva indireta, tá? Quanto aos pronomes mi, ti, si, nos, vos, podem exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. Vai depender da regência verbal, tá? Aqui esses pronomes estão ligados, estão mediados, tá certo? Então, se esses pronomes oblíquos vierem ligados a verbos transitivos direto, então eles vão exercer a função de objeto direto. Se vierem ligados a verbos transitivos indiretos, então esses pronomes exercerão a função de objeto indireto. Vamos ver dois exemplos. Meus filhos sempre me respeitaram. Percebam aí que o verbo respeitar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto. Quem respeita, respeita quem? Então, me, aí, essa forma oblíqua, exerce a função de objeto direto. Já meus filhos sempre me obedeceram. Então, obedecer é um verbo com a função indireta. Ou seja, é um verbo transitivo indireto, portanto, me exerce esta função, a função desse complemento, ou seja, a função de objeto indireto, tá? E vamos então falando sobre algumas particularidades da partícula se, do pronome se, tá, gente? O pronome se, ele pode aparecer, entre outras particularidades, ele pode aparecer como pronome reflexivo, como pronome recíproco, como partícula apassivadora ou índice determinante do sujeito, tá? Quando esse pronome se vai exercer essa função reflexiva? Quando esse pronome se vai exercer a função de um pronome reflexivo? Quando a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele próprio, ou seja, quando o sujeito pratica e sofre também a ação verbal. Exemplo, o carpinteiro feriu-se com o martelo. Percebam que nesse exemplo, o carpinteiro, ele fere a si mesmo. Ele exerce a ação e ele sofre a própria ação. Exemplo, o carpinteiro feriu-se com o martelo, né? Repetindo. Então, esse se aí, ligado ao verbo ferir, que é um verbo transitivo direto nesse contexto, então, evidentemente que a partícula se é um pronome reflexivo com a função de objeto direto, tá? Ele se deu um belo presente. Então, vejam aí que a partícula se,
o pronome se também exerce a função reflexiva, tá? Com a função, nesse contexto aí, com a função de objeto indireto, tá? O pronome recíproco, né? A particularidade desse caso é a existência de um sujeito simples plural ou de um sujeito composto, de forma que os sujeitos eles exerçam a ação um sobre o outro, tá? Então, a partícula se vai exercer a função recíproca sempre que se perceber uma ação mútua entre esses sujeitos plurais, tá? Entre esses sujeitos coletivos ou esses sujeitos de função coletiva, de função plural. Exemplo, abraçaram-se com júbilo. Então, nesse caso, nesse exemplo, percebam que há uma ação mútua entre os sujeitos plurais. Abraçaram um ao outro. Então, nesse caso, a função se exerce essa função recíproca também com a função de objeto direto, porque quem abraça, abraça quem? Então, o verbo abraçar aí é um verbo transitivo direto. O se exerce essa função recíproca também com a função de objeto direto, tá? Em marido e mulher deram-se as mãos. Deram as mãos um ao outro. Percebam também que há uma ação mútua, tá? Aí, entre marido e mulher, entre esses sujeitos plurais, há uma ação recíproca. O se exerce essa função de reciprocidade, também com a função de objeto indireto, tá? Valendo, então, mais um questionamento. Como se diz? Como se deve dizer? Como se deve escrever? Como se deve empregar essas formas, tá? Vende-se casas ou vendem-se casas? Essa partícula se ligado ao verbo vender, que é um verbo transitivo direto, tá? Esse verbo, ele deve concordar com o nome a que se refere? Ou ele pode ficar singular e nome plural, por exemplo, como no primeiro contexto, vende-se casas ou vendem-se casas? Qual é a forma correta, tá? O que a norma culta determina como correto? Então, nesse caso, nós já vamos falar da partícula se enquanto partícula passivadora, tá? Nesse caso, essa partícula se, ela vem ligada ao verbo transitivo direto, ao verbo bitransitivo, ao verbo transitivo direto e indireto, e, neste caso, exige a concordância do verbo com o nome. Então, o correto é dizer ou escrever vendem-se casas, tá? Verbo no plural, nome no plural. E nesse caso, gente, muita atenção para não confundir o objeto direto com o sujeito, tá? Nesses casos, nesses contextos, o sujeito ele pode aparecer, tá bom? Então, veremos aqui, o pronome apassivador, então ele vem ligado ao verbo transitivo direto ou ao verbo bitransitivo, ao verbo transitivo direto e indireto. Então, exemplo, vendem-se apartamentos. Percebam que o verbo está no plural para concordar com o nome, apartamentos, tá? Nesse caso, o verbo vender é um verbo transitivo direto, o pronome se, ele é um pronome apassivador, tá? Compra-se presente para ela. Comprar o que para quem? Então, percebam que o verbo comprar aqui é um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. Neste caso, a partícula se exerce essa função de pronome apassivador. Exerce a função de partícula apassivadora, tá? Então, na oração passiva, estou chamando aqui a atenção, né, para esse fato, de que a oração passiva, ou na oração passiva, o paciente da ação verbal é o sujeito, e não o objeto direto, tá? Na oração passiva, o paciente da ação verbal é o sujeito, e não o objeto direto. Então, em vendem-se apartamentos, por exemplo, apartamentos é o sujeito, não é objeto direto, tá, gente?
Vamos falar também do se enquanto índice indeterminante do sujeito. Tá? Então, esse se, essa partícula se, não se apresentando ao verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto, ele vai ser ligado ao verbo intransitivo, ao verbo de ligação, tá? Ou ao verbo transitivo indireto. Nesse caso, o sujeito será indeterminado. Essa partícula se, ela será indeterminada, ou seja, será um índice de indeterminação do sujeito. Tá? Vendo aqui as regrinhas. Tá? Esse se, então, vai exercendo essa função de índice indeterminado do sujeito, sempre que vier ligado ao verbo intransitivo, transitivo indireto ou ao verbo copulativo, ao verbo de ligação. Veremos os exemplos. Vive-se tranquilo no interior. Então, a partícula se está ligada ao verbo viver, que é um verbo intransitivo. Portanto, nesse contexto, a partícula se exerce a função de índice indeterminante do sujeito. Em necessita-se de tranquilidade. O se vem ligado a um verbo transitivo indireto. Portanto, exerce a função de índice indeterminante do sujeito. Em continua-se tranquila. Então, a partícula se ligada ao verbo continuar, que nesse contexto é um verbo de ligação. Então, a partícula se exerce a função também de índice indeterminante do sujeito. Então, nesses três contextos, a partícula se, por vir ligada ao verbo intransitivo no primeiro contexto, ao verbo transitivo indireto no segundo contexto, ou ao verbo de ligação no terceiro contexto, então o se, nesses três contextos, exerce a função de índice indeterminante do sujeito, tá, gente? Então, a nossa mensagem é a mesma, tá? Continuem em casa. Caso tenham dúvida sobre qualquer item aqui explanado, gente, sobre pronome, entrem em contato comigo, tá certo? Que eu vou estar atendendo vocês, respondendo a todo questionamento, na medida do possível, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima.